O silêncio da madrugada em Altamira era quebrado apenas pelo sussurro do rio Xingu correndo entre as pedras, quando José, de apenas 8 anos, caminhava pelas ruas de terra batida do bairro Aparecida. Era 2 de agosto de 1989, e aquela seria a última vez que o menino de olhos escuros e sorriso tímido voltaria para casa. O homem que o chamou prometia doces e brincadeiras, mas José nunca mais seria visto correndo pelas vielas empoeiradas da pequena cidade do interior do Pará. 3 meses depois, em novembro do mesmo ano, foi a vez de Otoniel, um garoto esperto de 10 anos, ser abordado por um estranho na praça central da cidade. O homem, alto e de fala mansa, o convidou para pegar mangas num quintal próximo. Otoniel adorava manga e não hesitou em acompanhar o desconhecido. Mas depois de caminharem bastante pelas ruas desertas, o homem colocou sobre seu rosto um pano com cheiro forte que o fez desmaiar. Quando acordou, Otoniel percebeu que sangrava intensamente entre as pernas. Diferente de José, Otoniel conseguiu voltar para casa, mas carregaria para sempre as cicatrizes daquele dia terrível. Se você está acompanhando esta história, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos casos. A cidade de Altamira, com seus cerca de 50 mil habitantes na época, era conhecida principalmente pela construção da usina hidrelétrica de Balbina e pelos conflitos de terra que marcavam toda a região. As famílias pobres se amontoavam nos bairros periféricos, onde as crianças brincavam nas ruas de terra batida e os pais trabalhavam duro para garantir o sustento. Era neste cenário de vulnerabilidade social que um predador começava a caçar suas vítimas. Os meninos que desapareciam ou eram encontrados feridos tinham algo em comum. Todos eram pobres, vinham de famílias trabalhadoras que lutavam para sobreviver, e todos tinham entre 8 e 14 anos. José Amadeus, pai de Amailton Gomes, dono de várias fazendas e postos de gasolina na região, parecia ter vida próspera. Ninguém suspeitava que, por trás da fachada de empresário bem-sucedido, poderia estar escondido o mentor de crimes tão brutais. O cheiro de queimado, que às vezes vinha das matas próximas à cidade, se misturava com o odor do peixe frito que as mulheres vendiam na feira. Era uma cidade como tantas outras na Amazônia. Casas simples de madeira, ruas sem asfalto e crianças que corriam descalças pelos quintais. Mas havia algo sinistro crescendo nas sombras de Altamira, algo que transformaria aquela comunidade pacata num cenário de horror. Durante os meses que se seguiram ao ataque a Otoniel, outros meninos começaram a sumir. Tito Mendes, de 13 anos, saiu para nadar no córrego Três Pontes em janeiro de 1991 e nunca mais voltou. A última vez que foi visto, estava acompanhado de um homem desconhecido. A mãe de Tito, Dona Maria, passou semanas percorrendo as ruas de Altamira com uma fotografia do filho nas mãos, perguntando a todo mundo se tinham visto o menino. As ruas de Altamira começaram a ficar mais vazias ao entardecer. As mães chamavam seus filhos mais cedo, trancavam as portas e janelas e rezavam baixinho para que seus meninos estivessem seguros. O medo se espalhava pelos bairros como uma névoa densa e sufocante. Na Rua das Mangueiras, onde morava a família de Ailton Fonseca, de 10 anos, as conversas na calçada sempre terminavam com olhares preocupados na direção das casas onde havia crianças. Ailton desapareceu em 5 de maio de 1991, depois de sair para jogar futebol na pracinha do bairro. 46 dias depois, seu corpo foi encontrado nas margens do rio Xingu, numa área de mata fechada, onde poucos se aventuravam.
O corpo estava em estado avançado de decomposição, mas ainda era possível ver os sinais de violência que o menino havia sofrido. O que mais chocou a todos foi o fato de Ailton ter sido castrado, num ato de crueldade que deixou toda a comunidade horrorizada. O investigador responsável pelo caso, o delegado Éder Mauro, era um homem experiente que já havia lidado com diversos crimes na região. Alto, de bigode grisalho e olhar penetrante, Mauro sabia que estava diante de algo diferente de tudo que já havia visto em seus 20 anos de carreira policial. Os crimes contra aqueles meninos não seguiam o padrão comum de violência urbana ou mesmo de crimes passionais. Havia uma crueldade sistemática, uma premeditação que indicava a participação de mais de uma pessoa. O gabinete do delegado Mauro, localizado no segundo andar da delegacia de Altamira, sempre cheirava a café forte e cigarro. As paredes estavam cobertas de mapas da região e fotografias dos locais onde os corpos haviam sido encontrados. Em sua mesa de madeira escura, pilhas de depoimentos se acumulavam ao lado de laudos periciais que chegavam de Belém com dias de atraso. Mauro sabia que cada dia que passava sem uma prisão significava que mais meninos poderiam estar em perigo. Em janeiro de 1992, foi a vez de Jurdilei da Cunha, de 13 anos, desaparecer depois de ser visto conversando com um homem desconhecido, próximo a um canteiro de obras na periferia da cidade. O corpo de Jurdilei foi encontrado dias depois, em uma área de mata próxima à rodovia transamazônica. Assim como Ailton, o menino estava nu, castrado, e apresentava sinais inequívocos de tortura e violência sexual. O laudo pericial indicava que Jurdilei havia sofrido queimaduras em várias partes do corpo antes de morrer. A notícia da morte de Jurdilei se espalhou rapidamente pelos bairros de Altamira. Na casa da família Cunha, localizada numa rua sem pavimentação do bairro São Sebastião, parentes e vizinhos se reuniram para o velório. O cheiro de velas e flores misturava-se com o aroma do café que as mulheres preparavam sem parar para todos os que vinham prestar suas condolências. Dona Conceição, mãe de Jurdilei, permanecia sentada ao lado do caixão, repetindo baixinho o nome do filho e perguntando a Deus por que aquilo havia acontecido com seu menino. Enquanto a investigação oficial prosseguia lentamente, rumores começaram a se espalhar pelas ruas de Altamira. Alguns diziam que se tratava de um maníaco sexual que atacava apenas meninos pobres. Outros sussurravam sobre uma suposta quadrilha de traficantes de órgãos que teria chegado à cidade para sequestrar crianças. Havia ainda quem falasse sobre rituais satânicos realizados por uma seita misteriosa, que teria se instalado na região. O primeiro suspeito foi preso em 1990, ainda depois dos primeiros ataques. Rotílio de Souza era um andarilho que circulava pelas ruas de Altamira, um homem de meia idade, magro e sujo, que pedia esmolas nas portas das casas e dormia embaixo de marquises. Quando a polícia o prendeu, muitos moradores acharam que finalmente o pesadelo havia terminado. Rotílio não tinha casa fixa, não tinha família conhecida na cidade, e sua aparência desleixada o tornava um suspeito perfeito para crimes tão brutais. Mas Rotílio morreu na prisão alguns meses depois, em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas. Alguns diziam que ele havia se suicidado, outros que havia sido morto por outros presos. O fato é que sua morte trouxe mais dúvidas do que respostas, especialmente porque novos crimes com as mesmas características continuaram a acontecer depois que ele estava morto. Rotílio de Souza havia se tornado apenas mais uma vítima nesta história de horror. Em abril de 1992, Edinaldo de Souza Teixeira, de 12 anos, foi encontrado morto ao lado de um poço artesiano na zona rural de Altamira.
O menino havia saído de casa pela manhã para ajudar o pai em alguns afazeres na roça e não voltou para o almoço. Quando o encontraram, horas depois, Edinaldo apresentava sinais de ter sido brutalmente espancado antes de morrer. Assim como as outras vítimas, ele havia sido castrado post-mortem. O pai de Edinaldo, Senhor Antônio, era um homem simples que trabalhava como meeiro numa pequena propriedade rural. De estatura baixa e mãos calejadas pelo trabalho pesado, Antônio passou a percorrer todas as fazendas da região, procurando por pistas sobre quem poderia ter matado seu filho. Ele sabia que a polícia estava fazendo o possível, mas sentia que precisava fazer algo mais, alguma coisa que pudesse trazer justiça para Edinaldo. Foi durante essas andanças pelas propriedades rurais que Antônio começou a ouvir histórias estranhas sobre alguns dos fazendeiros mais ricos da região. Falava-se de reuniões noturnas em casas isoladas, de pessoas que chegavam de outros estados e ficavam hospedadas por períodos curtos, e de comportamentos estranhos que alguns moradores haviam observado, mas tinham medo de reportar às autoridades. Em outubro de 1992, Jaenes da Silva Pessoa, de 13 anos, foi brutalmente assassinado enquanto cuidava do gado da família numa pastagem próxima ao rio Xingu. O corpo de Jaenes foi encontrado 3 dias depois, por pescadores que haviam ido checar suas redes na margem do rio. A cena era ainda mais chocante que as anteriores. Além de ter sido castrado, o menino teve os olhos arrancados e as mãos decepadas. O nível de violência havia escalado de forma assustadora. A mãe de Jaenes, Dona Socorro, era uma mulher forte que criava 5 filhos sozinha depois que o marido havia abandonado a família. Ela trabalhava como lavadeira, pegando roupas nas casas mais ricas da cidade e levando-as para lavar no córrego que passava atrás de sua casa. Quando soube da morte do filho, Socorro desabou. Vizinhos contavam que seus gritos de desespero podiam ser ouvidos quarteirões de distância. O delegado Éder Mauro sabia que precisava de mais recursos e de ajuda especializada para resolver aqueles crimes. Ele enviou relatórios detalhados para Belém, solicitando que peritos criminais fossem enviados para Altamira. Também pediu apoio da Polícia Federal, argumentando que a natureza dos crimes e a possibilidade de envolvimento de pessoas com recursos financeiros significativos exigiam uma investigação mais ampla. Enquanto aguardava reforços da capital, Mauro continuou trabalhando com sua pequena equipe local. O escrivão da delegacia, Carlos Mendonça, era um jovem recém-formado em direito que havia chegado a Altamira alguns meses antes dos primeiros crimes. Carlos ficava até altas horas organizando depoimentos, catalogando evidências e tentando estabelecer conexões entre os diferentes casos. Ele sabia que cada detalhe poderia ser crucial para solucionar aquela série de crimes horrendos. Em novembro de 1992, Clebson Ferreira Caldas, de 13 anos, foi encontrado morto numa área de mata próxima ao centro da cidade. Clebson era um menino alegre que ajudava a mãe vendendo doces na porta da escola municipal. Todos na cidade o conheciam pelo seu sorriso largo e pela educação com que tratava os clientes. Sua morte causou uma comoção ainda maior, porque, diferente das outras vítimas que vinham da periferia, Clebson morava numa área mais central e sua família era conhecida por muitas pessoas. O corpo de Clebson foi encontrado por funcionários da prefeitura que faziam limpeza numa área próxima ao cemitério municipal. Assim como as outras vítimas, o menino estava nu, castrado e apresentava sinais de tortura. Mas havia algo diferente desta vez. Próximo ao corpo, os investigadores encontraram pegadas que pareciam ter sido feitas por sapatos caros, não as sandálias ou chinelos que a maioria dos moradores de Altamira usava.
A descoberta das pegadas trouxe uma nova perspectiva para a investigação. O delegado Mauro começou a considerar seriamente a possibilidade de que os crimes estivessem sendo cometidos por pessoas com poder aquisitivo alto, possivelmente residentes da própria cidade. Ele começou a investigar discretamente alguns dos moradores mais ricos de Altamira, incluindo fazendeiros, comerciantes e profissionais liberais que haviam chegado à cidade nos últimos anos. Em março de 1993, Flávio Lopes da Silva, de apenas 10 anos, desapareceu quando voltava da escola. O menino havia parado numa lanchonete para comprar um refrigerante e foi visto pela última vez conversando com um homem bem vestido próximo à Praça Central. Dias depois, o corpo de Flávio foi encontrado numa mata fechada, a vários quilômetros do centro da cidade. A brutalidade do crime havia atingido um novo patamar. Além de ter sido castrado, Flávio tinha marcas de mordidas humanas pelo corpo todo. Teve a glande cortada e a bolsa escrotal arrancada. A mãe de Flávio, Dona Luzia, trabalhava como doméstica na casa de algumas famílias ricas de Altamira. Ela sempre fora uma mulher discreta, que fazia seu trabalho sem se meter em conversas ou fofocas. Mas depois da morte do filho, Luzia começou a prestar mais atenção nas conversas que ouvia nas casas onde trabalhava. Ela notou que algumas pessoas pareciam saber mais sobre os crimes do que deixavam transparecer publicamente. Foi Luzia quem primeiro mencionou ao delegado Mauro que havia ouvido rumores sobre reuniões estranhas que aconteciam numa casa grande nos arredores da cidade. Ela não sabia exatamente o que acontecia nessas reuniões, mas havia ouvido comentários sobre pessoas que chegavam de outras cidades e ficavam hospedadas na propriedade por alguns dias. Luzia também mencionou que algumas das famílias para quem trabalhava pareciam nervosas sempre que o assunto dos meninos mortos era mencionado. A investigação tomou uma nova direção quando o delegado Mauro recebeu informações sobre 2 médicos que haviam chegado a Altamira em 1990. Dr. Anísio Ferreira de Souza e Dr. Césio Brandão. Ambos haviam passado num concurso público e se estabelecido na cidade, oferecendo serviços médicos a preços acessíveis para a população mais pobre. À primeira vista, pareciam ser profissionais dedicados que queriam ajudar a comunidade carente de Altamira. Dr. Anísio era um homem alto, de cabelos grisalhos e maneiras educadas. Ele havia montado um consultório numa casa antiga no centro da cidade, onde atendia pacientes desde o amanhecer até o final da tarde. Muitas famílias pobres dependiam dos seus serviços, pois ele cobrava preços simbólicos e, às vezes, nem cobrava nada de quem não podia pagar. Dr. Césio, por sua vez, era mais jovem e reservado. Ele trabalhava principalmente no hospital municipal e raramente era visto em outros locais da cidade. Mas havia algo que intrigava o delegado Mauro. A precisão dos cortes encontrados nos corpos das vítimas sugeria conhecimento médico. Os órgãos haviam sido removidos com técnica cirúrgica, não com a brutalidade amadora que se esperaria de um criminoso comum. Esta observação fez com que Mauro começasse a investigar mais profundamente os 2 médicos e suas atividades em Altamira. Durante as investigações discretas, Mauro descobriu que Dr. Anísio tinha interesse por espiritualismo e frequentava reuniões de grupos místicos na região. Algumas pessoas relataram ter visto o médico participando de cerimônias estranhas numa fazenda nos arredores da cidade. Já Dr. Césio parecia ser mais recluso, mas vizinhos mencionaram que ele recebia visitas de pessoas desconhecidas em horários incomuns. A investigação ganhou novo impulso quando Agostinho José da Costa, um agricultor de 74 anos, procurou a delegacia para prestar um depoimento. Agostinho disse ter visto o Dr. Brandão na rodovia transamazônica carregando uma caixa de isopor e um facão sujo de sangue.
O episódio havia acontecido alguns dias antes de um dos meninos ser encontrado morto, e Agostinho havia ficado intrigado com a cena, mas só decidiu reportar à polícia depois de ouvir sobre as investigações dos crimes. Outro depoimento importante veio de Edmilson da Silva Frazão, um jovem que disse ter participado de uma reunião na casa de Dr. Anísio em 1991. Segundo Edmilson, durante a reunião havia pessoas rezando para o Deus das Trevas e realizando rituais estranhos. Ele também mencionou ter visto uma mulher chamada Valentina de Andrade, que parecia liderar as cerimônias e falava sobre crianças serem instrumentos de um Deus falso. Valentina de Andrade era uma figura misteriosa, que havia chegado a Altamira no início dos anos 90. Ela se apresentava como líder espiritual de um grupo chamado Lineamento Universal Superior, uma organização que misturava elementos de esoterismo com críticas ao cristianismo tradicional. Valentina alugara uma casa grande nos arredores da cidade, onde realizava reuniões com pessoas que vinham de várias partes do Brasil. Os vizinhos da casa onde Valentina morava relatavam atividades estranhas. Carros chegando durante a madrugada, pessoas cantando em línguas desconhecidas e cheiros estranhos saindo da propriedade. Alguns moradores próximos mencionaram ter ouvido gritos durante as madrugadas, mas ninguém havia se atrevido a investigar ou chamar a polícia, pois sabiam que Valentina tinha conexões com pessoas influentes na cidade. A investigação também revelou o envolvimento de Amailton Madeira Gomes, herdeiro de várias fazendas e postos de gasolina na região. Amailton era conhecido por seu comportamento extravagante e suas conexões sociais com pessoas poderosas de outras cidades. Algumas testemunhas relataram ter visto Amailton com camisas sujas de sangue em datas que coincidiam com os desaparecimentos dos meninos. Havia também relatos de que ele havia sido visto aliciando crianças próximo às escolas e praças da cidade. Carlos Alberto Santos Lima, um policial militar que trabalhava como segurança num dos postos de gasolina de Amailton, foi outro suspeito identificado pela investigação. Segundo o delegado Mauro, Carlos havia confessado participação no grupo criminoso durante um interrogatório informal. Aldenor Ferreira Cardoso, também policial militar, foi acusado de fornecer segurança para as atividades da seita. José Amadeus Gomes, pai de Amailton e patriarca da família, foi identificado como o possível mentor intelectual dos crimes. A investigação sugeria que José Amadeus utilizava suas posses e influência para facilitar as atividades do grupo criminoso. Algumas testemunhas relataram ter visto José Amadeus em reuniões na casa de Valentina de Andrade, onde ele supostamente participava dos rituais e organizava a logística dos crimes. Em julho de 1993, mas um menino desapareceu em circunstâncias similares às anteriores. RFS, de 11 anos, que trabalhava como engraxate na Praça Central, deixou seus instrumentos de trabalho num supermercado, coisa que nunca fazia. Desde então, o menino nunca mais foi visto. O desaparecimento de RFS foi particularmente preocupante porque meses antes seu irmão havia escapado de uma tentativa de sequestro, indicando que a família estava sendo observada pelos criminosos. O padrão dos crimes estava claro. Meninos pobres, entre 8 e 14 anos, eram aliciados por homens bem vestidos que se aproximavam oferecendo doces, trabalho ou brincadeiras. As crianças eram levadas para locais isolados onde eram brutalizadas, castradas e mortas. Os corpos eram depois abandonados em áreas de mata, sempre longe dos locais onde os meninos haviam sido sequestrados. O delegado Mauro sabia que precisava agir rapidamente. Com base nos depoimentos coletados e nas evidências circunstanciais,
Ele obteve mandados de prisão para os principais suspeitos. Em uma operação coordenada, a polícia prendeu Dr. Anísio, Dr. Césio, Amailton Gomes, Carlos Alberto, Aldenor Cardoso, José Amadeus e Valentina de Andrade. A prisão dos suspeitos causou uma comoção enorme em Altamira. Por um lado, muitas famílias sentiram alívio ao saber que os possíveis responsáveis pelos crimes estavam sendo processados. Por outro lado, havia incredulidade de que pessoas respeitadas na comunidade, especialmente os médicos, pudessem estar envolvidas em crimes tão brutais. Durante o julgamento, que aconteceu alguns anos depois, todos os acusados negaram qualquer envolvimento com os crimes. Dr. Anísio insistia que sua participação em grupos esotéricos era apenas uma busca espiritual legítima e que nunca havia participado de rituais violentos. Dr. Césio alegava que as acusações contra ele eram baseadas apenas em coincidências e rumores infundados. Valentina de Andrade, por sua vez, admitia liderar um grupo espiritual, mas negava veementemente que suas atividades tivessem qualquer relação com os crimes contra as crianças. Ela alegava que o Lineamento Universal Superior era uma organização dedicada ao crescimento espiritual e à crítica construtiva de dogmas religiosos tradicionais, não uma seita criminosa. Amailton Gomes e os outros acusados também mantiveram suas declarações de inocência durante todo o processo. Eles alegavam que estavam sendo usados como bodes expiatórios numa investigação que não havia conseguido identificar os verdadeiros culpados pelos crimes. Seus advogados argumentavam que a acusação se baseava apenas em testemunhos duvidosos e coincidências, sem evidências físicas concretas. Apesar das negativas, o tribunal considerou que havia evidências suficientes para condenar os acusados. A sentença foi baseada principalmente nos depoimentos das testemunhas e na suposta participação dos réus em rituais satânicos promovidos pela seita de Valentina de Andrade. Segundo a decisão judicial, os crimes foram cometidos durante cerimônias de satanismo e magia negra, onde as crianças eram sacrificadas. Mas a história não terminou com as condenações. Anos depois, a polícia do Maranhão prendeu Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, um assassino em série que confessou ter matado 42 crianças em vários estados do Brasil. Durante seus depoimentos, Francisco assumiu a autoria de 12 dos assassinatos em Altamira, exatamente os mesmos pelos quais os membros da suposta seita haviam sido condenados. A confissão de Francisco das Chagas trouxe novas dúvidas sobre a culpa dos condenados pelo caso de Altamira. Se Francisco realmente era responsável pelos crimes, isso significava que 7 pessoas inocentes haviam sido condenadas por assassinatos que não cometeram. A revelação gerou uma enorme controvérsia e levantou questões sérias sobre a qualidade da investigação e do processo judicial. Os advogados dos condenados imediatamente entraram com pedidos de revisão do processo, argumentando que a confissão de Francisco das Chagas era prova de que seus clientes eram inocentes. Eles alegavam que a investigação original havia sido conduzida sob pressão da opinião pública e que a polícia havia buscado culpados rapidamente sem se preocupar com a veracidade das acusações. Dr. Anísio, que havia permanecido preso por vários anos, sempre manteve sua versão de que era inocente. Ele alegava que sua reputação e carreira haviam sido destruídas por acusações infundadas, baseadas em preconceito contra suas crenças espirituais. Dr. Césio também insistia em sua inocência, argumentando que havia sido condenado apenas por ter chegado a Altamira na mesma época em que os crimes começaram. Valentina de Andrade, mesmo enfrentando as acusações mais graves como suposta líder da seita, nunca admitiu qualquer envolvimento com os assassinatos.
Ela mantinha que seu grupo espiritual era mal compreendido pela sociedade conservadora de Altamira e que havia se tornado um bode expiatório conveniente para crimes que não conseguiram ser solucionados adequadamente. Os familiares das vítimas ficaram divididos entre as duas versões. Alguns acreditavam que os condenados eram realmente culpados e que Francisco das Chagas estava apenas tentando chamar atenção para si mesmo com confissões falsas. Outros começaram a questionar se a justiça realmente havia sido feita e se os verdadeiros culpados pelos assassinatos de seus filhos haviam sido punidos. Dona Conceição, mãe de Jurdilei, passou anos dividida entre a raiva contra os condenados e a dúvida sobre se eles realmente eram culpados. Ela visitava frequentemente o túmulo do filho no cemitério municipal de Altamira, onde rezava pedindo que a verdade sobre sua morte fosse revelada. Para ela, mais importante que a punição dos culpados era ter a certeza de que justiça havia sido feita. Dona Socorro, mãe de Jaenes, também enfrentava sentimentos contraditórios. Por um lado, queria acreditar que os assassinos de seu filho estavam pagando por seus crimes. Por outro lado, a confissão de Francisco das Chagas a fazia questionar se as pessoas certas estavam sendo punidas. Socorro dizia que só encontraria paz quando tivesse certeza absoluta sobre quem realmente havia matado Jaenes. O delegado Éder Mauro, que havia liderado a investigação original, defendia o trabalho realizado por sua equipe. Ele argumentava que a investigação havia sido conduzida de forma profissional, baseada nas evidências disponíveis na época. Para Mauro, a confissão de Francisco das Chagas poderia ser uma tentativa de obter benefícios processuais ou simplesmente o delírio de um criminoso que queria se apropriar de crimes cometidos por outros. Carlos Mendonça, o escrivão que havia trabalhado intensivamente no caso, também defendia a qualidade da investigação. Ele lembrava que todos os depoimentos haviam sido colhidos seguindo os procedimentos legais e que as evidências, embora circunstanciais, apontavam consistentemente para o envolvimento dos condenados. Para Carlos, a confissão posterior de Francisco das Chagas não invalidava automaticamente todo o trabalho realizado. Alguns moradores de Altamira, que haviam acompanhado todo o caso desde o início, também se dividiam sobre qual versão acreditar. Aqueles que conheciam pessoalmente os médicos e tinham sido atendidos por eles tendiam a acreditar em sua inocência. Já outros, que haviam testemunhado comportamentos estranhos dos acusados, continuavam convencidos de sua culpa. A verdade sobre os crimes contra os meninos de Altamira permanece envolta em mistério. O que se sabe com certeza é que entre 1989 e 1993, vários meninos pobres foram brutalizados e mortos numa das séries de crimes mais chocantes da história recente do Brasil. Algumas crianças, como Otoniel e Valdiclei, sobreviveram aos ataques, mas carregaram as cicatrizes físicas e psicológicas para o resto de suas vidas. Otoniel, que hoje é um homem adulto, ainda vive em Altamira com sua mãe. Ele passou por dezenas de cirurgias reconstrutivas e mantém acompanhamento psicológico regular. Apesar de todo o sofrimento, Otoniel conseguiu reconstruir sua vida, trabalha numa pequena oficina mecânica e é respeitado por todos na comunidade. Sua história de sobrevivência tornou-se um símbolo de esperança para outras vítimas de violência. Valdiclei, que também sobreviveu a um ataque quando tinha 9 anos, seguiu um caminho similar ao de Otoniel. Depois de anos de tratamento médico e psicológico, ele conseguiu superar grande parte dos traumas e hoje trabalha como funcionário público em Altamira. Tanto Otoniel quanto Valdiclei preferem não falar publicamente sobre o que sofreram,
Mas suas famílias relatam que eles encontraram formas de lidar com as consequências dos crimes. As famílias dos meninos que foram mortos nunca se recuperaram completamente da perda. Dona Luzia, mãe de Flávio, mudou-se de Altamira alguns anos após a morte do filho, pois disse que não conseguia mais viver numa cidade que lhe trazia tantas lembranças dolorosas. Ela se estabeleceu numa cidade pequena no interior do Maranhão, onde trabalha como costureira e tenta reconstruir sua vida. Senhor Antônio, pai de Edinaldo, continuou trabalhando como agricultor na região de Altamira até sua morte, alguns anos depois. Vizinhos contam que ele nunca se conformou com a morte do filho e passou seus últimos anos visitando regularmente o túmulo do menino, onde plantava flores e mantinha sempre limpo e ornamentado. A cidade de Altamira também carrega as cicatrizes daquela época terrível. Durante muitos anos, pais e mães continuaram vigiando seus filhos com mais cuidado, especialmente os meninos. O caso dos meninos emasculados tornou-se parte da memória coletiva da cidade. Uma lembrança dolorosa que as pessoas preferem esquecer, mas que nunca conseguem apagar completamente. Os médicos condenados pelo caso nunca mais puderam exercer sua profissão. Dr. Anísio passou anos tentando limpar seu nome através de recursos judiciais, mas nunca conseguiu reverter completamente sua situação. Dr. Césio, depois de cumprir parte da pena, mudou-se para outro estado e tentou recomeçar a vida longe de Altamira. Valentina de Andrade, após cumprir sua pena, também deixou o Pará e não se sabe ao certo onde está atualmente. O grupo espiritual que ela liderava se desfez completamente após sua prisão, e os poucos membros que haviam participado das atividades se dispersaram pelo Brasil. Francisco das Chagas Rodrigues de Brito, o assassino em série que confessou os crimes de Altamira, foi condenado por vários assassinatos em outros estados e permanece preso. Suas confissões sobre os crimes de Altamira nunca foram completamente investigadas ou confirmadas pelas autoridades, deixando a questão sobre sua real participação nos assassinatos dos meninos sem uma resposta definitiva. O caso dos meninos de Altamira levanta questões importantes sobre o sistema de justiça brasileiro e a dificuldade de investigar crimes complexos em cidades pequenas do interior. A pressão social por uma solução rápida, a falta de recursos técnicos adequados e a complexidade dos crimes podem ter contribuído para que a verdade nunca fosse completamente esclarecida. Hoje, mais de 30 anos depois dos primeiros crimes, Altamira é uma cidade muito diferente. O crescimento populacional, os investimentos em infraestrutura e as mudanças sociais transformaram aquela pequena cidade do interior numa importante região da Amazônia. Mas para aqueles que viveram os anos de terror entre 1989 e 1993, as lembranças permanecem vivas. As cicatrizes deixadas pelos crimes contra os meninos de Altamira nunca se fecharam completamente. Elas continuam sendo uma lembrança dolorosa de um período em que a inocência foi brutalmente destruída e em que a busca por justiça pode ter deixado mais perguntas do que respostas. A verdade sobre quem realmente matou aqueles meninos pobres pode estar para sempre enterrada nas matas amazônicas que cercam a cidade. O que permanece é a memória dos meninos que tiveram suas vidas interrompidas de forma tão brutal. José, Ailton, Jurdilei, Edinaldo, Jaenes, Clebson, Flávio e todos os outros que desapareceram ou foram feridos durante aqueles anos terríveis. Suas histórias servem como lembrança de que cada criança merece proteção, cuidado e a chance de crescer em segurança, longe da violência que marcou para sempre a história de Altamira.